receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando para todos vocês o melhor dia no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o arcanjo Miguel Lisbete. Para o dia de hoje, abençoados, trazemos um tema bem interessante, titulado As Consequências de Reedificar a Jericó. Esse tema quero fazer o seguinte comentário. Nasce como resultado de uma proclamação, uma declaração que nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbete, fez no calqueio O Arcanjo de Melquisedeque, na terceira parte, naquela adverte de que todos aqueles que têm erguido, têm levantado a dispensação anterior e ainda estão estancados no véu o protagonista dessa anterior dispensação, pois, homem, estão acarretando uma série de consequências bastante negativas, chamemos de maldições e efeitos nocivos para suas próprias vidas, por efeito de sua desobediência e por efeito de que estão fazendo uma violação dispensacional, toda vez que devemos entender que hoje em dia vivemos baixo uma nova dispensação e baixo uma autoridade de um protagonista que já todos conhecemos, que é a nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbete. Para isso, abençoados, vamos à Bíblia e então ali no livro de Josué, no capítulo 6, verso 26, vamos dar início a todo esse desenrolar temático que, repito, é bem interessante, em um paralelo que vocês vão entender que seguramente vai ser de muita ilustração para todos vocês. Naquele tempo, fez Josué um juramento dizendo: maldito diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito fundará, e sobre seu filho menor assente suas portas. Quando nós observamos essa declaração, estamos observando uma declaração, uma proclamação, uma maldição sobre essa cidade. Já essa cidade havia sido destruída, e recordemos que Jericó, tal como nos ensinou nossa mãe, é o sinônimo, ou o tipo, ou a comparação, a tipologia que tem a ver com Babilônia, com o carnal, com o mundano, que efetivamente era a situação histórica real dessa cidade. Então, quando Josué faz essa proclamação, temos que começar a partir desse momento e a estabelecer esse paralelismo dentro do que ele está projetando e que hoje nossa mãe vem ensinando. Agora bem, para desenrolar esse tema, existem 6 subpontos que quero que revisemos juntamente, que vão nos ajudar precisamente a ter uma melhor compreensão do que estamos transmitindo. Primeiro ponto, intitulamos Não se deve tocar nem tomar coisas de Jericó. E para isso, simplesmente vamos ali mesmo a palavra em Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Olhe você o que diz, que interessante diz: e será a cidade anátema ao Senhor, com todas as coisas que estão nela. Somente Raabe, a rameira, viverá, com todos os que estejam em casa com ela, porquanto escondeu aos mensageiros que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, nem toqueis, nem tomeis alguma coisa do anátema. Não seja que façais anátema o acampamento de Israel. Vão observando esses detalhes, essa relação, nem toqueis, nem tomeis algo do anátema. Por que razão? Porque traria umas consequências, diz que faria anátema o acampamento de Israel. Agora recordemos a palavra anátema, maldição. Atenção com isso. E continuamos, diz, ouça bem, esse detalhe é bem interessante. Mas toda a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro sejam consagrados ao Senhor e entrem no tesouro do Senhor. Olhem que interessante, porque há várias recomendações ali. Diz, atenção com o detalhe, não tocar nem tomar nada do anátema. Atenção com esse detalhe. No que se parece isso, ou que tipo de paralelismo podemos estabelecer ali? Bom, as coisas da dispensação passada, temos que deixá-las quietas lá, porque hoje em dia estamos trabalhando, recebendo o Evangelho Eterno, que, atenção com o verso 19, que vem uma aplicação muito interessante. Olha você o que diz: mas toda a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro sejam consagrados ao Senhor e entrem no tesouro do Senhor. Olhe você que uma parte do que se encontraria ali, sim, poderia ser tomado, mas não para o povo.
Isso que se encontraria, que seria basicamente metais, e uma parte desses metais eram metais preciosos, porque estamos falando do ouro e a prata. Vejam vocês que esses metais iam ser dirigidos a um ponto específico. Qual era? O tesouro do Senhor. Agora bem, quando nós olhamos o paralelismo, veja você que a única pessoa que hoje em dia pode tomar da dispensação anterior elementos valiosos como o ouro, a prata, o bronze, o ferro, esses elementos, quem é? O arcanjo Miguel. Nenhum de nós deve estar parado na dispensação anterior, nem baixo a visão do protagonista da dispensação anterior. Por que razão? Porque estaríamos, repito, em uma violação dispensacional, que é exatamente o equivalente ao que nos dias do edificador ele tantas vezes nos advertiu e disse: se a Cristo conhecemos na carne, ou seja, a Jesus de Nazaré, já agora não conhecemos assim, agora tem que focar em mim, dizia o edificador, e evidentemente nós não tomávamos nada disso. O que se deu naquela época, recordem, o próprio edificador o chamou em seu momento, aplicando a Paulo o rudimento da doutrina de Cristo. Então tinha que ser deixado quietinho. Exatamente hoje, o arcanjo Miguel tem a autoridade para tomar coisas do evangelho da incircuncisão, como também temos visto que toma elementos da circuncisão, ou dos profetas, ou do Apocalipse, ou de Gênesis, ou seja, de muitos lugares, porque o evangelho eterno pode se mover por toda a Bíblia. Então, que interessante esse ponto. Agora bem, quero levá-los a um detalhe que está no verso 27 do capítulo 6 do livro de Josué. Olhe você. Estava, pois, o Senhor com Josué, e seu nome foi divulgado por toda a terra. Quando nós observamos essa passagem, nos damos conta de que Josué tinha total respaldo do Senhor. Hoje em dia, nós estamos vendo exatamente o mesmo, estamos vendo na pessoa do arcanjo Miguel a Deus mesmo, com o respaldo de seu esposo. Quem? Melquisedeque. Mas olhe você, porque faço anotação, acompanhe-me ali em sua Bíblia, ao primeiro livro de Reis, no capítulo 16, verso 34, você recordará que Josué fez uma proclamação, fez um pronunciamento profético, proferiu uma maldição sobre a cidade de Jericó. E você diria, bom, pois Josué disse isso e ok? A ninguém ocorreu levantar ou erguer Jericó, pois parece que houve um cabeção que se contradisse essa situação, ou seja, que evitou esse detalhe, essa maldição que sobre essa cidade havia sido proferida. E olha o que diz o primeiro livro de Reis, no capítulo 16, verso 34. Em seu tempo, Iel, o Betelita, um homem chamado Iel, nascido em Betel, reedificou a Jericó. Se observa, reedificou a Jericó. A preço da vida, atenção, de Abirão, seu primogênito, lançou o fundamento, e a preço da vida de Segube, seu filho menor, colocou suas portas, conforme a palavra que o Senhor havia falado por Josué, filho de Num. Que interessante! Houve um homem chamado Iel, nascido na cidade de Betel, que ultrapassou a faixa, o projeto, ou melhor, a proclamação, a maldição que existia sobre essa cidade. E vejam vocês, 600 anos aproximadamente depois, porque Iel de Betel viveu nos dias do rei Acabe, que se calcula que foram mais ou menos uns 600 anos depois do evento de Jericó. E olhe, 600 anos e todavia estava funcionando a maldição, tanto é assim que seu filho maior, quando fizeram a fundação, morreu. E seu filho menor, quando colocaram as portas da cidade, também morreu. Então a conclusão se cumpriu. Por que razão? Porque o Senhor estava com Josué. Exatamente o mesmo paralelo que hoje vemos, essa proclamação que nossa mãe em seu momento fez, vocês verão se cumprir, porque esse paralelismo tem que se cumprir exatamente porque está escrito, abençoados. O segundo subponto que viemos dirigindo dentro do desenrolar desse tema se intitula O Pecado de Acã, um exemplo para as virgens insensatas. A citação vocês vão encontrar ali em Josué, ali mesmo no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1 ao 26. Obviamente, não vamos ler toda a citação, do 1 ao 27, porque é bem extensa,
mas vamos remarcar alguns pontos muito importantes que aparecem, por exemplo, no verso 4 e 5. Lhes convido a que revisemos o versículo 4 e 5. Diz: E subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos de Ai. E os de Ai mataram deles uns 36 homens, e os seguiram desde as portas até Sebarim, e os derrotaram na baixada, pelo qual o coração do povo desfaleceu e veio a ser como água. Bom, lhes conto rapidamente o que foi o que aconteceu. Depois que o povo judeu, da mão de Josué, entra na terra prometida, a primeira cidade que tomam é Jericó. Pronto, já sabemos a história de Jericó, mas logo passam a tomar outra cidade, e essa cidade se chamava a cidade de Ai. Então, o povo muito confiante, o próprio Josué muito confiante, ou seja, muito satisfeito, como se diz popularmente, ele ia desenrolar sua estratégia de guerra, mas o que ocorreu? Ouça, quando chegaram lá, houve uma situação na qual os de Ai saíram na frente do povo judeu e mataram 36 judeus. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor estava conosco, por que deixou passar por isso? Então vieram as perguntas e veio a inquietação, veio a situação incômoda de dizer, mas o que aconteceu? Ou seja, por que o Senhor nos deixou nisso? Como diz a mesma expressão ali, diz claramente, pelo qual o coração do povo desfaleceu e veio a ser como água. O que foi que aconteceu? Simples. Do verso 21 ao 26, vocês vão observar uma declaração muito interessante, e é que efetivamente se dão conta do que aconteceu. O que aconteceu? Simples. Olhe você, no verso 21, o que ocorreu, diz... Isso está dizendo Acã, diz... vi entre os despojos um manto babilônico muito bom, e 200 ciclos de prata, e um lingote de ouro de 50 ciclos, o qual cobicei e tomei, e aqui está escondido debaixo da terra, no meio da minha tenda, e o dinheiro debaixo dele. O que foi que aconteceu? Vocês se lembram do ponto anterior? Qual foi a advertência que Papai Deus fez a Josué e ao povo a respeito das coisas que haviam em Jericó? E que atitude deviam assumir eles frente a isso? Nem as toqueis, nem as tomeis? Pois, homem, assim como houve um cabeção que reedificou a Jericó a preço da vida de seus filhos, o maior e o menor, dentro do povo judio também houve outro cabeção que não teve cuidado ao que estavam advertindo. E quando estiveram lá em Jericó, olhem o que tomou. Tomou nada menos do que um manto babilônico. Atenção com o paralelo, Babilônia, coisas da carne, diz 200 ciclos de prata e um lingote de ouro. Bom, melhor dito, viu isso? O cobiçou, lhe chamou a atenção e se esqueceu da maldição, porque essa cidade estava maldita. Lembre-se que essa cidade era maldita, o único que podia levar dali eram os metais, e nem sequer para o povo judeu. Isso tinha que ir ao tesouro do Senhor. Ok, bom. Então observe você como existem cabeções. Os cabeções, isso é um gênero definitivamente, ou seja, as pessoas que não obedecem às instruções, isso é um gênero, indiscutivelmente. Agora bem, vejam vocês o que ocorre, e para isso vamos ali mesmo, no que estamos lendo em Josué 7, mas dessa vez quero convidá-los ao verso 24 para que observem um detalhe, um paralelo de algo que nossa mãe proclamou. Recordem, ela falou de que isso afetaria, isso de ter levantado essa Jericó na dispensação anterior, com o seu protagonista anterior e estar estancados no véu anterior. Isso traz umas consequências que ainda vão afetar os filhos daqueles que têm seguido esse projeto nefasto, e de que uma maneira teimosa como Acã, ou como mesmo Hiel de Betel, esses personagens que estamos observando ali, porque não obedeceram às instruções. E olhem vocês o que diz o verso 24, diz: Então Josué e toda Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, o dinheiro, o manto, o lingote de ouro, seus filhos, suas filhas, sublinhem isso por favor, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda
e tudo o que tinha, e levaram tudo ao vale de Acor. E o que aconteceu ali? Bom, diz a história, algo muito interessante. Vejam vocês o que aconteceu quando continuam no verso 25. Olha o que diz ali. E todos os israelitas os apedrejaram e os queimaram depois de apedrejá-los. Olhe você o que aconteceu ali. Foi bem interessante. Por que razão? Porque essa foi a solução que lhes deu. Para quê? Para conjurar o problema que havia. Se não conjuram esse problema, dando morte a Acã, às suas posses, a seus filhos, às suas filhas, aos seus jumentos, a tudo o que tinha, se não conjuram dessa maneira, Israel não poderia conquistar a terra. Por que razão? Lembrem-se disso. A terra prometida é a semelhança do que hoje vivemos. Por isso, entenda que coisa imunda aqui não pode andar. Aqui não podemos andar com lingotes da Babilônia, nem com mantos da Babilônia, nem podemos andar retomando ou reedificando a anterior dispensação. Isso é coisa imunda diante de Melquisedeque e Miguel. Esse é o paralelo, entenda isso. Agora bem, você dirá, mas eu não vejo que tenha acontecido nada de tempo ao tempo, para que você veja que todas essas coisas se cumpriram. Lembre o que aconteceu com Josué, que proclamou ele. Teve cumprimento 600 anos depois. E você dirá, uou, tremendo? Sim, agora mais adiante vou mostrar mais um detalhe de que tudo que Deus proclama, seja uma bênção ou seja uma maldição, isso se cumpre. Muito bem. Olhe você, algo que me chama muita atenção, que está ali em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mas se ainda nós, ou um anjo do céu, os anunciar outro evangelho diferente, ouça bem, outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. Como antes temos dito, também agora eu repito, se algum os pregar diferente evangelho do que tens ouvido, ou recebido melhor, seja anátema, seja maldito. E o que é que está ocorrendo com as insensatas? Ficaram presas ao evangelho da incircuncisão. E qual é o evangelho que deve estar escutando hoje? Porque é o que está se pregando hoje. Qual é o maná fresco hoje? O evangelho eterno, meu abençoado. O que acontece quando esse evangelho da incircuncisão se prega e se desenvolve nessa dispensação? Olhe, faz aplicação. É um evangelho diferente para essa dispensação. Então, por ser um evangelho diferente, suas consequências conduzem a um anátema. Tenha presente esse detalhe. O ponto número 3, desses 6 pontos que estamos desenrolando, o temos intitulado Levantar a Jericó no véu de José Luiz de Jesus, equivale a oferecer fogo estranho diante de Melquisedeque e Miguel. Ouça bem essa palavra, fogo estranho. Muito bem. Para dar leitura e para que você tenha uma maior compreensão do que queremos tratar aqui, vou explicar rapidamente isso. E faço uma pequena introdução para que quando leiamos você tenha muito mais detalhada a compreensão do texto. Vejam vocês que quando se ergue o templo, ou o tabernáculo melhor, no deserto, Moisés recebe umas instruções, que como tinha aqui tudo, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, cada aditamento, cada elemento, as vestiduras, os elementos que iriam usar, então havia um elemento muito importante, muito significativo, que para Deus era fundamental, que era o incenso. No incenso há umas instruções. A elaboração do incenso não é qualquer coisa, nem tampouco podia fazer qualquer pessoa, porque o incenso era a forma como se apresentava fogo diante de Deus. Tudo era uma simbologia, repito, que estava amarrada à vontade de Deus e às diretrizes que Deus havia dado a Moisés. Tenha em conta isso, muito bem. Então, para isso, lhes convido para irmos a Êxodo capítulo 30, dos versos 34 ao 38. Veja você o que diz. Disse o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoque e onixe aromática, e gálbano aromático, e incenso puro. De tudo em igual peso. Veja que até o peso lhe dá. Ele diz que tem que ser tanto de igualzinho. Ok, então diz, e fará do incenso um perfume, segundo a arte do perfumista, bem mesclado, puro e santo. Olhe bem, puro e santo. E moerás parte dele em pó fino, e o porás diante do testemunho, no tabernáculo de reunião, onde eu
Ouça bem, onde eu me mostrarei a ti. Olha que importante era esse elemento, porque quando se aplicava esse elemento, diz a palavra que a presença de Deus ali estava. Mas sigamos lendo. Vos será coisa santíssima, nem sequer coisa santa, coisa santíssima. Como este incenso que farás, não vos farei outros segundo sua composição, te será coisa sagrada. Olhe que detalhe, santíssimo, sagrado para o Senhor. Qualquer que fizer outro como esse, esse eu gosto. Qualquer que fizer outro como esse, observe esses detalhes por favor, para cheirar, será cortado do seu povo. Atenção com isso. Instruções precisas, claras, como deveriam elaborar-se, como deveriam utilizar-se e onde deveriam aplicar-se e quem devia elaborá-lo e aplicá-lo. Instruções muito claras. E tudo, se você o revisa, baixo a autoridade e a responsabilidade de quem? De um só homem, Moisés. Coloque muito cuidado a isso. E estamos falando de algo santíssimo, de algo sagrado. Bom, mas como essa é a história dos cabeções da Bíblia, o que hoje estamos narrando aparece outro par de cabeções, outro par de teimosos, outro par de obstinados, de generais, de pessoas que sabiam tudo. E para isso quero convidá-los ao livro de Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao 2. Ali nos conta o que aconteceu com Nadab e Abiú, os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés. Vejam, eram os sobrinhos de Moisés. Interessante, tinham boa, como se diz popularmente, tinham um bom berço, tinham boa influência, eram sobrinhos de Moisés. Não? Maravilhosos. Olhem você o que diz no verso 1 e 2, diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e colocaram diante deles fogo, sobre o qual colocaram incenso e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. Lhes repito, que ele nunca lhes mandou. A quem havia mandado que fizesse isso? A Moisés, até onde tem entendido. E saiu fogo diante do Senhor. E o que ocorreu? E os queimou e morreram diante do Senhor. Abençoados, e isso é um anúncio que enviamos às virgens insensatas. Todas as suas reuniões, todos os seus comícios que tenham, todos aqueles momentos onde se congregam, diz que para buscar a Deus, para louvar a Deus, para ofertar a Deus, permita-me dizer-lhes que, com base ao paralelo bíblico, vocês estão oferecendo fogo estranho. E o fogo estranho, abençoados, gera o que gerou para os filhos de Arão, para Nadab e Abiú, produziu fogo que saiu diretamente de Melquisedeque. Se você está ainda pensando em que lugar está, que está no lugar equivocado, que está sentindo que não é aí, retire-se daí, abençoado, porque a qualquer momento isso vai ser cumprido. O quarto subponto que viemos dirigindo nessa linha dos 6 pontos que lhes comentei se intitula As Virgens Insensatas, um povo teimoso e rebelde. E para isso tenho que dirigi-los à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 11. Como disse, não vamos ler todo o texto, lhes dou a citação, primeira carta aos Coríntios 10, 1 ao 11. Vamos desenrolando alguns pontos que chamam muito a atenção. Dos versos 1 ao 4, olha o que diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais todos estiveram baixo a nuvem, e todos passaram o mar, e todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que o seguia, e a rocha era Cristo. Bom, esse é o paralelo do que todos vivemos em um momento baixo a dispensação anterior. A do edificador, sim, todos ouvimos a mesma palavra, estivemos submetidos ao mesmo protagonista, caminhamos dentro das mesmas diretrizes, maravilhoso. Mas o que aconteceu? Verso 5. Mas da maior parte deles não se agradou Deus, por isso foram prostrados no deserto. Hoje em dia, quando você observa
a mudança, o revolver que está levando as insensatas, estão dando voltas no deserto, e aí vão ficar no deserto do qual? Dos 40 anos passados, dos 40 anos da edificação, dos 40 anos que o edificador trouxe suas ensinanças para nós. Agora revisemos o verso 6. Mas essas coisas, que interessante, coloque cuidado, mas essas coisas aconteceram como exemplos, porque são vários casos. Agora vamos revisar para nós, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram coisas más. E que coisas más cobiçaram? Vejamos alguma delas. No verso 7 nos fala: nem sejais idólatras, como algum deles, segundo está escrito, se sentou o povo a comer e a beber e se levantou para divertir-se. E em que momento o povo judeu foi idólatra? Em que momento o povo judeu fez o projeto da idolatria? Bom, simples. Êxodo capítulo 32, verso 1 ao 6. Não vou ler, simplesmente vou dar a citação e lhe conto a história brevemente. Bom, lembre-se que Moisés estava em cima falando com o papai e o povo dizia: esse homem não desce, esse homem deve ter morrido lá em cima, isso é um engano, nos fizeram um gol. Então, sabe o que? Arão, faça-nos o favor, veja aqui, trazemos todo esse ouro, todas essas joias. Faça-nos o favor e levante-nos um bezerro. Nós queremos adorar deuses, como fazíamos anteriormente, ou seja, faça-nos um bezerro, levante um bezerro, que nós necessitamos de um bezerro porque nós não estamos vendo a Moisés. E vejam vocês que interessante, porque é exatamente o mesmo que hoje ocorreu. Quando o nosso pai passa a luz inacessível, o véu desaparece. Então, o que fica agora? A imagem? O que as pessoas estão idolatrando lá no acampamento das insensatas? A imagem do edificador? Ponto-chave e grave para adquirir ou receber todas aquelas maldições que, por efeito de estar fazendo uma violação dispensacional, tem que receber? Agora bem, vamos ao verso 8. Diz: nem forniquemos como algum deles fornicaram e caíram em um dia 23.000. A cena histórica narra Números capítulo 25, do 1 ao 2. Ali vocês vão ver a fornicação física que teve o povo judeu, mas recordemos que nossa mãe nos falou exatamente de que tipo de fornicação já nesse tempo se evidencia. É uma fornicação do tipo espiritual, na qual não fazer a vontade de Deus implica em fornicação, implica em ir em contra do que papai nos projetou. Isso é fornicação. E é equivalente, dinâmico ao que ocorreu lá no deserto abençoado. Agora, no verso 9, diz que eles tentaram ao Senhor. Nesse ponto aqui, sim, vou fazer vou deixar muito detalhado. Olha você, nem tentemos ao Senhor. Isso está dizendo Paulo. Lembre-se, como também algum deles lhe tentaram e pereceram pelas serpentes. Olhe você, em que momento o povo judeu tentou a Deus? Que interessantíssimo! Números capítulo 21, versos 5 ao 6. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Pois não há pão nem água, e nossa alma tem, ouça bem, tem fastio desse pão tão leviano? A você não parece um atrevimento que os anjos tenham elaborado um pão no céu? Papai mandou ao povo judeu e eles o qualificam de uma maneira tirana, com o seguinte termo: esse pão tão leviano. E o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam ao povo, e morreu muito povo de Israel. Pois deixe-me dizer algo, isso também é um paralelo. Quando nossa mãe iniciou o primeiro tema, não endureçais vossos corações, veio uma linha de temas que até agora temos escutado sobre todos esses temas, são de nossa mãe e de nosso pai. Qual foi a atitude das insensatas diante de suas mensagens? Exatamente o mesmo: menosprezo, dar pouca importância, considerar como pão leviano, como considerou em seu momento o povo judeu. Mas recordemos o que foi que aconteceu como consequência do que desprezaram o pão que vinha do céu. Diz que Melquisedeque lhes enviou serpentes ardentes, ou seja, serpentes venenosas com veneno mortal. E o que ocorreu? Muita gente morreu. Bom, as serpentes é sinônimo de carne.
Lembre-se que nossa mãe nos falou, no primeiro calqueio também nos disse, que a serpente gosta de levantar-se, é a carne, é o gênero carne. Bom, essas pessoas hoje, em dia, que têm desprezado esse maná fresco, maná escondido, pois hoje em dia são vítimas precisamente de sua própria serpente, dessa serpente que leva em cima. No verso 10, nos fala de que o povo murmurou, e isso encontramos especificamente em Números, capítulo 16, verso 41 ao 46. Que interessante. Quando vocês observam o que diz ali, precisamente é essa murmuração, essa crítica, esse ataque, essa blasfêmia contra o que papai estava projetando para eles, que havia projetado para eles para libertá-los, e que seu libertador era Moisés, e que o projeto e o procedimento que tinham que seguir era simplesmente ir ao deserto, ou seja, como ele ia lhes dizendo. Mas o que fizeram? Começaram a murmurar, e a base de sua murmuração, vejam vocês como diz ali em Números 16, do 41 ao 46, vou ler só um detalhe, diz: o dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Olha o que diziam: vós matastes o povo do Senhor? E aconteceu que, quando se juntou a congregação contra Moisés e Arão, olharam até o tabernáculo de reunião, e eis aqui que a nuvem o cobriu e apareceu a glória do Senhor. Essa gente definitivamente não aceitava nem cria que Moisés havia sido posto ali por Deus. Era o mesmo Deus, já sabemos. Mas eles se levantaram contra ele. Por isso, porque não aceitaram. Como vai estar Deus com Moisés? Bom, exatamente o mesmo passa hoje. Por que as insensatas estão onde estão? Porque quando o ministério e a pessoa do arcanjo Miguel se ergue na cena pública, qual foi a reação deles? Não, aí não está Deus. Nada a ver, isso não pode ser, isso é uma invenção, isso é uma situação ali inventada, criada. Isso é murmuração, abençoados. Se alguém pode dar fé do que o que estamos vendo é Deus mesmo na pessoa do arcanjo Miguel Lisbete, e que tem todo o respaldo de Melquisedeque, pois somos nós temos sido os beneficiários de tudo isso e somos as testemunhas e presenciais e vivenciais de tal evento. O quinto ponto do desenrolar desse tema, temos intitulado O Rei Saul, um claro exemplo de desobediência, rebeldia e insensatez. Essa história você a encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, dos versos 1 ao 23. Como lhes digo, não vou ler todos, mas há detalhes que quero remarcar. Por exemplo, vamos aos versos 2 e 3. Olhem vocês que interessante. Assim disse o Senhor dos Exércitos: eu castigarei ao que fez Amaleque a Israel. Coloque muita atenção a isso, porque eu lhes disse agora que ia recordar que papai nunca se esquece do que proclama, e que tudo o que proclama, seja bom, seja uma bênção, seja uma maldição, se cumpre. Repito, assim disse o Senhor dos Exércitos: eu castigarei ao que fez Amaleque a Israel, ao opor-se no caminho quando subia do Egito. Veja, pois, e fere a Amaleque, e destrua tudo o que tem, e não tenha piedade dele. Mate a homens, mulheres, meninos, e até os de peito, vacas, ovelhas, camelos e os jumentos. Olhe, papai estava se vingando dos amalequitas. Na época do rei Saul, haviam acontecido muitos anos, mas muitos anos, de um evento que papai nunca se esqueceu e que deixou pendente para Amaleque. E foi quando eles iam pelo deserto, e todavia aí estava Moisés, iam pelo deserto, e eles saíram os amalecitas, e aí houve uma batalha, uma tremenda batalha, e esteve aí Josué. Recordo que disse a palavra que foi ele que gerenciou essa batalha, e venceram, obviamente. Mas papai não se esqueceu, e veja tudo o que aconteceu. Estou falando dessa época, e veja o momento em que papai vem cobrar a fatura. Cobra nos dias do rei Saul, o primeiro rei que teve Israel. Imaginem, já haviam passado todo o período dos juízes, se lembram?
porque Moisés, os 40 anos, logo vem Josué, logo vem os juízes, e aí se inicia o último juiz, que é Samuel. Então se inicia os processos dos reis, quando Saul é ungido. Imaginem, todos os anos tinham passado, papai não se esquece. Então todos aqueles que na dispensação anterior se levantaram contra do edificador, o perseguiram, o maltrataram, o vituperaram, todas essas pessoas têm uma fatura pendente, abençoados. Todas essas pessoas. E os que hoje têm se levantado, tiveram o atrevimento de levantar-se contra o arcanjo Miguel, vão ter exatamente a mesma sorte. Papai tem uma excelente memória. Ok, muito bem. Agora revisemos os versos 7 e 9. Papai disse, vai, acabe com essa gente, não deixe nada. Melhor dito, como se diz popularmente, não deixe nem fantoche com cabeça. Faça-me o favor e a todos tirem as cabeças. Ok. Nos versos 7 ao 9 diz, e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo, a Agag, rei dos amalequitas. Mas a todo o povo matou a fio de espada, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e do gado maior, dos animais engordados, dos carneiros e de todo o bom, e não quiseram destruir. Coloquem atenção a essa palavra, e não quiseram destruir, mas tudo o que era vil e desprezível o destruíram. Isso me faz lembrar de Josué, lá no capítulo 6, verso 17 ao 19, onde diz a palavra que essa cidade era anátema e que tudo o que visse lá dentro era anátema. Bom, é o mesmo equivalente. A cidade dos amalequitas, o povo amalequita era um povo maldito por Deus. O que Deus os dizia? Não deixem vivo nenhum, não toquem nada, não peguem nada, não agarrem nada, absolutamente nada. Tudo destruam. Absolutamente. Essa era a ordem. Mas o que aconteceu? Pois, homem, o Saul, outro cabeção, e também o povo judeu que o acompanhou nesse processo. Agora vejam vocês uma observação do verso 18 que me chamou muita atenção. Começa Samuel, o juiz, o representante de Deus que havia levado o recado divino a Saul. Então reclama a Saul e diz, e o Senhor te enviou em missão e disse, vai, destrua os pecadores de Amaleque e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não ouviu a voz do Senhor, senão que te lançastes ao despojo e fizeste mal ante os olhos do Senhor? E Saul, como bom soberbo, tinha sempre uma explicação, tinha a justificativa perfeita. E Saul respondeu a Samuel, antes bem tenho obedecido à voz do Senhor, e fui à missão que o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e destruí os amalequitas. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, e as primícias do anátema. Vejam, ele mesmo sabia que era anátema. Ignorante ele, porque ele sabia que isso era anátema, e com tudo isso deixou que tomassem. Para quê? Para oferecer sacrifícios ao Senhor? Ouça bem essa expressão, ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, iriam tomar algo maldito para oferecer sacrifício a Deus? Que tremendo, não? Agora bem, eu gosto da expressão que usa Saul, porque aí se revela quem ele é. Diz, para oferecer sacrifícios ao Senhor teu Deus. A pergunta é, ouça, o Deus de Samuel não era o mesmo de Saul? Mas veja o que havia no coração de Saul. Porque da abundância do coração fala a boca, e isso é o que hoje também temos visto. Melquisedeque não é o Deus para as insensatas. O arcanjo Miguel não é Deus para as insensatas. Ou seja, é bem importante que você tenha esses paralelos claros. Agora bem, olhe você. Nos versos 20 ao 21, olha o que diz Saul. Insiste que ele havia cumprido, mas nos versos 22 ao 23, olhe o que disse o representante de papai ao teimoso de Saul. E Samuel disse, se agrada o Senhor tanto nos holocaustos e vítimas, como em que se obedeça às palavras do Senhor? Certamente,
o obedecer é melhor que os sacrifícios? E o prestar atenção é melhor que a grossura dos carneiros? Porque como o pecado da adivinhação é rebelião, e como ídolos e idolatria a obstinação, porquanto tu desprezastes a palavra do Senhor, ele também te desprezou para que não sejas rei. Veja você, abençoado, que está lá louvando e proclamando ao anterior véu. Você pensará que não, que eu estou oferecendo sacrifício de louvor, eu estou trazendo meu dízimo e oferta aqui? Genial, mas quero dizer algo. Deus se agrada mais com que você obedeça do que você esteja fazendo esses sacrifícios, porque a Ele o que interessa é a sua obediência, e a obediência a Ele é obedecer às instruções claras quando diz que estamos na dispensação da ordem de Melquisedeque, que o nome de Deus é Melquisedeque e que sua protagonista e representante nesse momento se chama o arcanjo Miguel Lisbete, sua esposa. Isso é o que ele quer. Assim que não tente pensar ou pretender crer que tudo que você está fazendo lá está agradando a Deus. Você não está agradando a Deus, você está desagradando. E é igual que lhe ocorreu a esse senhor Saul, veja o que vai ocorrer você também por ser teimoso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 14 ao 16. No livro de Samuel, olha o que diz. O Espírito do Senhor se apartou de Saul, e lhe atormentava um espírito mau por parte do Senhor. E os criados de Saul lhe disseram, eis aqui agora um espírito mau por parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos, que estão diante de ti, que busquem alguém que saiba tocar a harpa, para que quando esteja sobre ti o espírito mau por parte de Deus, ele toque em sua mão e tenhas alívio. O que veio? Veio um anjo de tormento. E isso, abençoado, não somente funcionava nessa época, isso também funciona aqui, nesses tempos. Quero fechar com o sexto ponto, que temos intitulado As Virgens Prudentes e as Virgens Insensatas frente à besta do Apocalipse. Para isso, vamos a Apocalipse, capítulo 15, verso 2, onde diz, vi também como um mar de vidro mesclado com fogo, e aos que haviam alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem e sua marca e o número de seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. Que interessante! Veja que há um grupo, esses somos nós, abençoados, as virgens prudentes. Por quê? Simples. Olha o que diz, porque haviam alcançado a vitória sobre a besta, sua imagem e sua marca e o número de seu nome. Alcançar a vitória sobre a besta, a marca, seu número, seu nome, tudo isso. Simplesmente ter deixado a dispensação anterior e ter transcendido a atual dispensação. Mas como temos dito hoje e temos reiterado muitas vezes durante todo o desenrolar desse tema, existem cabeções que não podem faltar, pois as insensatas são esses cabeções. Vamos rapidamente, por favor, Apocalipse capítulo 16, dos versos 1 ao 2. Olha o que diz. Ouvi uma grande voz que dizia desde o templo dos 7 anjos. Esses são os 7 anjos que têm as 7 taças das 7 últimas pragas da ira de Deus. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olhe você, eram 7 anjos, e olha o que fez o primeiro. Foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e veio uma chaga maligna sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. Você se perguntará, as virgens prudentes que me estão escutando, eu tenho a marca, eu também tenho a marca, mas sabe qual é o detalhe? Revise o que diz, que tinham a marca e que adoravam. Que coisa? Sua imagem? Não seu véu, sua imagem, porque já hoje em dia o véu não está. É sua imagem, então o que acontece com eles? Vem sobre eles um juízo, e esse juízo confirmou o arcanjo Miguel por seus próprios lábios, e nós fomos testemunhas, e isso se cumpre, porque se cumpre, abençoados. Ok, mas não quero deter-me aí. Quero levá-los agora ao capítulo 16 do Apocalipse. Olhe vocês no verso 10 ao 11. Há mais para as insensatas dessas taças de ira. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se cobriu de trevas.
E mordiam de dor suas línguas, e blasfemaram contra o Deus do céu por suas dores e por suas úlceras, e não se arrependeram. Que interessante detalhe, abençoados, quando vocês observam claramente que outra taça, a quinta taça, são 7, imagine. Imagine que de 7 taças dedicaram 2 especificamente. Está detalhado ali, as virgens insensatas. Nessa vão derramar, ouça bem, uma taça sobre o trono da besta, ou seja, onde se levantou essa liderança, esses líderes que adoram a besta, que estão marcados e adoram a besta. E diz que ali vai ser derramado o quê? Trevas. E que esse reino está coberto de trevas. Toda pessoa que nesse momento está fora da ordem de Melquisedeque está seguindo o véu de José Luiz de Jesus Miranda, sua dispensação anterior. Deixe-me dizer, você está em trevas e biblicamente está marcado isto aqui por que razão? Está detalhado aqui porque você está marcado, ouça bem, você está seguindo a imagem da besta. E você sabe que na dispensação anterior todos nós nos marcamos e soubemos quem era a besta do Apocalipse. Assim que isso é para você, abençoado. Agora bem, quero terminar com uma reflexão paulina que está ali em Gálatas, capítulo 2, verso 18. Diz assim: porque se as coisas que destruí, as mesmas volto a edificar, transgressor me faço. Abençoado, entenda algo. Nós já vivemos o que tínhamos que viver na etapa da edificação? Já esse processo o queimamos? Por que razão? Porque esse foi um processo para edificar o templo. O templo está edificado. O rei está sentado em seu templo. E agora, em meio nosso, como nosso mediador, como nosso intercessor, para que se cumpra toda a visão do que era o tabernáculo, o santuário, está nosso grande sumo sacerdote, o arcanjo Miguel. Está a igreja, ou seja, está a tríade perfeita. Deus, Pai, está a esposa, que vem fazer o papel de sumo sacerdote, que representa, ouça bem, ao povo diante de Deus, mas que é mediador entre Deus e os homens. E está o povo, que é a igreja. Abençoados, lhes declaro o melhor dia, declarando-os abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o arcanjo Miguel.